Olá, estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do programa Escola em Casa. Enquanto vocês se organizam aí, pegam as suas coisas, eu me organizo de cá. Prontinho. Bom, vocês se lembram de mim? Eu sou a professora Daniela. Estou feliz em estar com você aqui mais uma vez. Nesse mês de julho, nosso tema é meio ambiente e trabalho. Você deve ter observado com as outras aulas que esse assunto pode ser tratado de diferentes formas. Hoje é a minha vez de te mostrar o que a ciência tem a dizer sobre esse tema. E olha, é um assunto muito amplo e muito estudado pelos cientistas. Por isso, eu escolhi apenas alguns aspectos para te trazer hoje, ok? O meu objetivo aqui é estudarmos sobre o meio ambiente para que você tenha informações para avaliar qual é o seu papel individual nesse contexto e, quem sabe, tomar decisões mais conscientes no seu dia a dia. Eu quero te mostrar que o meio ambiente é como se fosse uma engrenagem, onde cada elemento da natureza tem um papel para que o todo funcione adequadamente. O sistema de engrenagem, como você vê nessa animação, ele só funciona com o encaixe de várias peças. A movimentação de uma engrenagem leva ao movimento da outra, com o objetivo de fazer algum equipamento funcionar, como por exemplo um relógio ou um carro. Comparo isso às relações no ambiente. Os seres vivos, eles dependem uns dos outros e também dependem de outros fatores para quê? Para sobreviverem. Nessa comparação entre engrenagem e ambiente, tem um personagem que se acha muito importante, mas que é praticamente o único que mexe nas engrenagens, podendo fazer com que as coisas no ambiente elas não funcionem. E vocês sabem de que eu estou falando, não sabe? De mim, de você, dos seres humanos. Então, vamos conversar sobre isso? Eu dividi a nossa aula em duas partes. Na primeira, nós estudaremos sobre os ambientes, falaremos sobre alguns seres vivos, as relações entre seres vivos e alguns processos que são muito importantes nesses ambientes. Na segunda parte, nós falaremos das ações humanas sobre o ambiente e dos impactos dessas ações. Nós vamos falar ainda sobre algumas soluções, para minimizar essa interferência. Vamos lá? Vou começar te contando 3 histórias, preste bem atenção. A primeira história é a da Luciana, uma mulher de 40 anos que mora em Fortaleza, no Ceará. Luciana é dona de uma pousada na praia. A pousada, ela conta com aquecedores solares, lâmpadas de baixo consumo de energia. Luciana, ela tem também o sistema de coleta seletiva de lixo. Os hóspedes, quando chegam na pousada, eles são orientados sobre essa prática. A alimentação oferecida ali é diferenciada, porque a maior parte dos alimentos é de origem vegetal. Luciana apoia a ONG Aquasis, que trabalha em prol da proteção e conservação da biodiversidade do Ceará. E esse, então, é o estilo de vida de Luciana e é assim que ela escolheu viver. A outra história é do André, um empresário que mora em São Paulo, na capital. A empresa de André fica distante de sua casa em torno de uns 10 quilômetros e todos os dias ele usa o carro para ir e voltar ao trabalho. Na sala comercial onde fica a empresa tem ar-condicionado, lâmpadas comuns e vários equipamentos eletrônicos que ficam ligados em torno de 12 horas por dia. André usa sua pausa do almoço ali para comer próximo à sua empresa e tem preferência por churrascaria. Esse é o estilo de vida de André e é assim que ele escolheu viver. A nossa última história é sobre a Tapiro terrestris, que é o nome científico da anta, o maior mamífero terrestre do Brasil. A anta é um animal frugívoro que se alimenta principalmente de frutos e sementes. Junto com outros mamíferos e aves, as antas são animais dispersores. Isso significa que ela carrega sementes para outros locais, ajudando na formação de novas espécies de plantas. A anta tem ampla distribuição geográfica, sendo encontrada em quase todos os estados brasileiros.
No entanto, ela já foi extinta em alguns locais e está ameaçada de extinção em outros. Essa é a anta e essas são as principais características. Bom, então temos aqui a Luciana com o seu estilo de vida, o André com o seu e a anta com o seu. Guarde aí essas histórias e daqui a pouco você vai entender o que elas têm a ver com a nossa aula. Agora, vamos conhecer os biomas. Os biomas são ecossistemas que vão ter características semelhantes, especialmente no que se refere a clima e vegetação. Isso significa que um bioma ele vai ter características próprias, como tipo de solo e clima da região, e nele nós vamos ter animais e plantas que são típicos dali. Olhando aqui no mapa, você pode observar que o Brasil ele é dividido em 6 biomas. Vamos conhecer sobre cada um deles. A Amazônia está em toda essa região em verde aqui, e ela ocupa quase 49% do território brasileiro. Uma das características da Amazônia é a grande disponibilidade de água por causa da quantidade de lagos, rios e riachos que ela possui. O solo é rico em matéria orgânica. A paisagem da Amazônia ela é marcada por florestas verdes e densas, que são florestas cheias, árvores próximas umas das outras. É um local que recebe muita radiação solar e tem alta quantidade de chuvas. A Amazônia é rica em biodiversidade. Como exemplo, nós temos aqui a seringueira e a capivara. O segundo bioma em tamanho é o cerrado. Ele está nessa região aqui, ó, em rosa. Ele ocupa em torno de 24% do território brasileiro. Uberlândia faz parte aqui desse bioma. A paisagem típica do cerrado é marcada por árvores, com troncos retorcidos que estão distantes umas das outras. O cerrado tem 2 estações definidas, que é a seca no inverno e a chuva no verão. E tem pouca variação de chuva nesses períodos. O solo do cerrado tem uma camada rica em areia e uma camada rica em argila. Aqui se encontram também muitos lençóis freáticos e rios. O ipê e o lobo-guará são exemplos de animal e planta que são típicos dessa região aqui. No cerrado acontece com frequência um fenômeno que provavelmente você já ouviu falar, que são as queimadas naturais, que são normais em ambientes como esse. O fogo ele costuma acontecer a partir dos raios solares e ele se espalha rapidamente por causa da vegetação seca. Esse processo natural ajuda na renovação da vegetação do cerrado. Algumas plantas daqui elas têm até adaptações que as protegem do fogo, como partes mais grossas no tronco ou nas folhas. Além disso, o fogo ajuda também na transferência de minerais para o solo e pode ajudar na germinação de sementes. Seguindo aqui com os biomas, nós temos a Mata Atlântica, que é toda essa região que está aqui em verde claro. Ela ocupa em torno de 13% do território brasileiro e está presente na maioria dos estados, como você pode ver aqui. O solo desse bioma ele é úmido e ele recebe pouca luz por causa da cobertura vegetal, que é formada por várias regiões de árvores altas. E o solo daqui é considerado fértil. As chuvas nesse bioma elas vão variar de acordo com a região, considerando essa ampla distribuição que nós falamos. Entre as plantas e animais que são característicos daqui, nós vamos ter o pau-brasil e o mico-leão dourado. Bom, vamos agora para o outro bioma aqui, que é a caatinga. A caatinga está localizada aqui no nordeste do país e ocupa cerca de 10% do território brasileiro. O solo da caatinga ele é raso, do tipo arenoso e calcário, e isso vai dificultar a retenção de água. A paisagem da caatinga ela é esbranquiçada e é exatamente por causa desse solo e também pelos longos períodos de seca e altas temperaturas dessa região. Apesar de raros períodos de chuva, normalmente chove no outono e no inverno, mas a quantidade de chuva aqui ela é inferior a qualquer outro bioma. As plantas e animais comuns nessa região, elas são a barriguda, o sapo da caatinga, o mandacaru, que é o cacto. Bom,
Para finalizar, temos os menores biomas em extensão, o Pampa, que está aqui, e o Pantanal, que está aqui. Cada um deles vai ocupar em torno de 2% do território do nosso país. A paisagem no Pampa é composta de gramíneas, que são gramas, né, curtinhas, com poucas árvores. Aqui também se encontram os banhados, que são regiões onde o solo não escoa a água, formando pequenas lagoas rasas. Como exemplo de fauna e flora do Pampa, nós vamos ter a grama-tapete e o tucutuco. O Pantanal está nessa região aqui. E uma característica importante desse bioma é a pouca permeabilidade do solo e as inundações nos períodos de chuva. A fauna e flora do Pantanal, ela é composta por camalotes, que é uma planta, né, e peixes, como o bagre, e também tem até a piramboia. Então vejam aqui, conhecemos a localização dos biomas no Brasil, algumas de suas características e montamos aqui nesse mapa alguns exemplos de animais e plantas que são típicos dessas regiões. Olha, é importante destacar que a presença das espécies animais e vegetais em cada um desses biomas, ela vai ter relação com as adaptações dessas espécies ao ambiente onde elas estão. Por exemplo, as plantas da caatinga que eu mostrei agora, normalmente elas são de baixo e médio porte e elas têm raízes longas e profundas. Isso vai aumentar a chance dessas plantas de absorverem água. No caso dos cactos e as barrigudas, eles apresentam características que são favoráveis à sobrevivência em ambientes secos. A barriguda tem o tronco largo, onde ela vai armazenar água, e os cactos, os espinhos dos cactos, eles são folhas modificadas, que vão dificultar essa perda de água por transpiração. Dificilmente seria possível encontrar plantas com essas características em um ambiente úmido, com muita chuva, como na Amazônia ou na Mata Atlântica, por exemplo. Tanto é que vocês viram aqui que a vegetação desses locais ela tem outra fisionomia, outra característica. O que eu quero que você entenda com isso é que existe relação entre o solo e o clima do local com o tipo de planta típica dessa região. Esse princípio também vale para a presença de determinados animais no ambiente. Vamos entender agora a importância de alguns processos que são fundamentais e acontecem em todos os ecossistemas. Vamos entender aqui sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, ele é responsável pela renovação desse carbono que temos aqui no ambiente. Eu vou falar especificamente da presença do CO2, que é o gás carbônico na atmosfera. Nós temos gás carbônico na atmosfera proveniente de respiração, decomposição e de combustão. A respiração, né, é esse processo que nós estamos fazendo agora, que outros seres vivos fazem também. Então, pela respiração libera CO2. A decomposição é um processo realizado por fungos e bactérias e na decomposição também libera CO2 para o ambiente. A decomposição é um processo muito importante para o meio ambiente, porque os fungos e bactérias, eles vão fazer o que a gente chama de reciclagem dos nutrientes. Porque animais e plantas mortos ali no ambiente, eles vão ser então decompostos por fungos e bactérias e vão passar a fazer parte daquele solo, daquele ambiente para que comece ali um novo ciclo e cresçam plantas ali. Então esse processo é super importante. O outro processo que libera CO2 para o ambiente é a combustão. Combustão significa queima, né? Essa liberação por combustão, ela acontece naturalmente, como o exemplo que eu falei agora mesmo, das queimadas no cerrado, mas a maior parte do CO2 na atmosfera, ele vem de ações humanas. Guardem aí essa informação, daqui a pouco nós vamos voltar nisso daqui. Bom, então nós temos a liberação de CO2 para a atmosfera e esse CO2, ele vai ser utilizado por plantas e por algas para realizar um processo muito importante que é a fotossíntese. Tá? A fotossíntese, ela é realizada por plantas e por algas também, tá? Ela faz o sequestro desse CO2,
Ela usa esse CO2 e a água que está no ambiente e vai liberar para o ambiente o gás oxigênio e produzir glicose. Nesse processo de produzir glicose, significa que ela é um produtor, um ser vivo produtor, está produzindo o próprio alimento. E além disso, olha como ela é importante, se ela libera oxigênio, nós temos aqui o oxigênio que nós aproveitamos na nossa respiração. Então, fechando, no ciclo do carbono eu tenho esses três processos aqui que liberam CO2, aqui na fotossíntese ela utiliza aqui esse CO2. Então, todos esses processos são extremamente importantes para todos os seres vivos, ok? Acompanhe essa sequência de imagens que mostra quais são as principais ações humanas que impactam o ambiente e os seres vivos. O esgoto não tratado, a produção de lixo, as queimadas e o desmatamento que vão causar desequilíbrio nas teias alimentares, perda de biodiversidade, interferir no clima e no solo, a extração mineral, a agropecuária, a industrialização, a urbanização, que elas vão gerar poluição do ar e resíduos como lixo também. Vou dar alguns destaques nesses exemplos que eu mostrei para vocês. Um dos assuntos bastante discutido entre os cientistas é o aumento do efeito estufa por causa da combustão. Lembra que eu falei agora mesmo? No ciclo do carbono, um dos fatores que libera o CO2, o gás carbônico, para o ambiente é a combustão. Veja nesse vídeo a explicação sobre o efeito estufa. A composição da atmosfera terrestre está mudando, segundo os cientistas, e isso influencia no clima. Em outras palavras, a Terra está esquentando, o que não é nada bom. A vida é possível em nosso planeta devido ao efeito estufa, um fenômeno natural que acontece por conta da existência de alguns gases presentes na nossa atmosfera. Eles permitem que os raios do Sol entrem, mas que parte do calor não saia. E isso mantém a Terra aquecida. Se não fosse assim, a superfície terrestre teria uma temperatura média de 15 graus Celsius negativos e tudo estaria congelado. O efeito estufa na Terra é parecido com o que acontece quando deixamos o carro debaixo do sol, com os vidros fechados. A energia solar, luz e calor, entra no carro, mas o calor não consegue sair e isso aquece o interior do carro. No caso da Terra, a energia solar atravessa a atmosfera e chega na superfície, onde é absorvida e fica parcialmente aprisionada. O problema é que o ser humano está alterando esse equilíbrio. Gás carbônico, metano, óxido nitroso, monóxido de carbono, clorofluorcarbono, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa estão sendo lançados na atmosfera pelos seres humanos de forma exagerada, muito exagerada. Imagine se além de fechar os vidros, nós colocássemos sobre o carro um isolante térmico. Aquele quentinho, de repente se transformaria em um calor insuportável. A principal causa do aumento da emissão de gases de efeito estufa é a queima de combustíveis fósseis. A queima de carvão mineral, gás natural e petróleo, fontes de energia usadas principalmente na indústria e nos motores de veículos automotivos, liberam altas quantidades desses gases na atmosfera. Desmatamentos e queimadas também são apontados como grandes responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Como vocês viram no vídeo, o efeito estufa ele é um fenômeno natural e importante. Mas o lançamento de gases no ar de forma exagerada vai contribuir para acontecer a sua intensificação. Outro problema causado pela poluição da atmosfera é a degradação da camada de ozônio. Veja mais uma parte do vídeo que explica sobre isso. Além de desequilibrar o efeito estufa, a emissão de alguns desses gases na atmosfera está diminuindo a espessura da chamada camada de ozônio. Composta por gás ozônio, essa camada nos protege dos efeitos nocivos dos raios solares. É um verdadeiro escudo contra a radiação ultravioleta. O problema é a emissão de um dos gases do efeito estufa, o clorofluorcarbono.
O contato desse gás com o ozônio está provocando o que os cientistas chamam de buracos na camada de ozônio. E isso acaba destruindo a capacidade de proteção da camada de ozônio contra os raios ultravioleta. Estudos mostram que a camada de ozônio está mais fina em várias partes do globo, especialmente nas regiões próximas aos polos sul e norte. A falta de ozônio na atmosfera terrestre leva ao aumento nos casos de câncer de pele e problemas no nosso sistema imunológico. Diversas pesquisas mostram que a vida marinha e as plantas também sofrem com a exposição excessiva aos raios ultravioleta. Com a alteração da composição dos gases da atmosfera terrestre, uma série de mudanças climáticas está acontecendo. Desde a Revolução Industrial, a temperatura média do planeta aumentou 0,76 graus Celsius. Parece pouco, mas é o suficiente para mudar muita coisa. O aumento na temperatura média do planeta altera as correntes de ar e o ciclo da água. Esses fatores podem alterar a dinâmica de fenômenos meteorológicos, como a formação de furacões com maior frequência. Ou ainda acelerar o derretimento das calotas polares, acarretando o aumento do nível do mar em certas localidades do planeta. Os cientistas ainda prevêem inundações em alguns lugares e seca em outros. É urgente que os países se comprometam a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, mas cada um de nós deve fazer sua parte. Você viu que o aumento do efeito estufa e a degradação da camada de ozônio são consequências de ações humanas no ambiente, que interferem no equilíbrio do planeta, no bom funcionamento das engrenagens. Outra evidência de desequilíbrio ambiental é a atual situação dos nossos biomas. Um grande e extenso estudo que foi feito em 2015 mostrou que 70% das florestas do planeta se encontram ameaçadas. Isso está acontecendo porque as florestas elas estão em áreas vulneráveis, em locais de intensas ações humanas. Um exemplo disso é o que mostra esse mapa. Ele traz a comparação da Mata Atlântica e da Amazônia em suas formações originais e em como elas estão atualmente. Percebam o desflorestamento quase total da Mata Atlântica e aqui a fragmentação da Amazônia. Toda essa parte que está esbranquiçada aqui no mapa indica essa perda de cobertura vegetal da região. Pelo que a gente construiu de informações até agora, você sabe que a situação da Mata Atlântica, ela se deve o quê? À grande ocupação humana e, claro, à exploração e necessidade dos recursos naturais para atender às nossas demandas. Confere? Aqui o que nós vamos ter? Industrialização, urbanização, agropecuária e todas as consequências que conhecemos. A perda de biodiversidade, mudança na forma como funcionam os ecossistemas, redução da quantidade de carbono sequestrado pela fotossíntese, além de outros efeitos prejudiciais. De forma geral, os outros biomas brasileiros eles vêm sofrendo as consequências das diversas ações humanas. A Amazônia segue grave e o Pantanal ainda carrega o título de bioma mais conservado. Uma das formas de minimizar os efeitos nocivos da degradação dos ecossistemas é conservar e manter áreas que têm maiores extensões e que tenham muita biodiversidade. Isso tem sido feito por meio de unidades de conservação, que ajudam a reduzir as taxas de extinção e também a manter o equilíbrio ecológico que estamos falando. Essas unidades de conservação, elas são locais que elas vão ter características naturais especiais e que por isso elas devem ser protegidas. Minas Gerais possui quase 100 unidades de conservação distribuídas por todo o estado. O Parque Estadual do Pau Furado é a primeira unidade de conservação do Triângulo Mineiro. Ele foi criado em 2007 e está localizado aqui entre Uberlândia e Araguari. O parque ele ajuda a manter a biodiversidade do Cerrado e é o local de importantes estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia. As unidades de conservação, elas são estratégias institucionais e coletivas importantes para conservar e preservar os ecossistemas. Vamos pensar um pouco agora sobre como podemos contribuir de forma individual para amenizar os impactos ambientais.
Eu trouxe como exemplo a pegada ecológica. Esse conceito foi criado e desenvolvido na década de 90 por 2 pesquisadores canadenses. Dá uma olhada no vídeo que eu preparei para você conhecer o que é e como funciona a pegada ecológica. A pegada ecológica foi criada para nos ajudar a perceber o quanto de recursos da natureza utilizamos para sustentar nosso estilo de vida. A palavra pegada é uma referência aos rastros que deixamos no planeta. Logo que entramos no site, vemos aqui os itens que devem ser preenchidos. Veja aqui, nessa primeira coluna, preenchemos informações sobre a dieta. Se comemos mais carne ou produtos vegetais, quais são as nossas preferências alimentares. Na segunda parte, são informações sobre o tamanho de nossa casa, tipos de aparelhos eletrônicos e elétricos que possuímos. Na terceira parte, são feitas perguntas sobre os hábitos de consumo, o quanto gastamos com sapatos, roupas, eletrodomésticos, dentre outros. Em relação ao tipo de serviço que usamos, devemos preencher nessa coluna. Outra pergunta feita é se fumamos ou não. Por último, as questões são sobre transporte, frequência de uso, tipo. Depois de todas as respostas, temos o resultado. Essa primeira parte aqui do lado esquerdo indica quantos planetas preciso para sustentar o meu estilo de vida. No meu caso, eu precisaria de pouco mais de um planeta. Do lado direito, ele mostra, então, que se todas as pessoas tivessem o meu estilo de vida, nós precisaríamos de um planeta inteiro mais 40% de outro planeta. Aqui embaixo, ele me recomenda mudar meus hábitos de transporte. Caminhar, pedalar, pegar carona seria bom para melhorar minha pegada no planeta. Com isso, posso contribuir para diminuir a quantidade de gás carbônico que é lançado na atmosfera. Em relação à minha alimentação, eu sou parabenizada pelo baixo consumo de carne vermelha. Para a produção desse tipo de carne, são necessárias grandes áreas de pastagens, que muitas vezes é feito à custa de desmatamento. Essa, então, é a pegada ecológica. Com esse vídeo, você pode perceber que cada um de nós tem sua parcela de responsabilidade sobre os impactos ambientais. Nossas atitudes e o nosso estilo de vida interferem nas engrenagens da natureza. Partindo do que vimos até agora, vamos voltar àquelas 3 histórias que eu contei no início da aula. Você se lembra? Vamos ver aqui. A Luciana, dona da pousada em Fortaleza. O André, empresário em São Paulo. E a Anta. Olhando aqui para o estilo de vida de Luciana e de André, qual deles você acha que interfere no ambiente de forma mais negativa? Quais os rastros cada um tem deixado no planeta? Considerando o que estudamos hoje, o estilo de vida de André é mais propício de interferir nos ecossistemas. Sua alimentação, o tipo de transporte que ele utiliza, o uso que ele faz de energia são exemplos disso. Já a Luciana tem atitudes consideradas sustentáveis. Ela separa o lixo para reciclagem, ela oferece alimentos de origem vegetal, apoia a ONG ambiental, economiza energia. E a Anta, o que ela tem a ver com tudo isso? Você se lembra que falei que a Anta está distribuída em quase todos os estados do país? Que ela é dispersora de sementes e que está quase extinta? Então, assim como outros animais de grande porte, a anta tem papel fundamental na renovação das árvores de uma floresta. E isso é importante para que haja o sequestro de carbono que nós falamos pela fotossíntese, evitando que fique muito gás carbônico na atmosfera, que o efeito estufa se intensifique. E isso, evita que a temperatura do planeta aumente. Se ela, a anta e outros animais dispersores forem cada vez mais extintos, todos nós seremos prejudicados. Perceba aqui aquilo que eu falei lá atrás. Tudo está conectado. A floresta, ela não sobrevive sem os animais não vivem sem a floresta e nós não sobreviveremos sem todo esse sistema ecológico. Precisamos que as engrenagens do ambiente estejam em bom funcionamento. Você já tinha pensado nisso? Um dos grandes desafios da atualidade é buscar equilíbrio entre o uso de recursos naturais pelos seres humanos e a conservação da natureza, evitando prejuízos para os ecossistemas. Proteger a biodiversidade é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Você concorda?
Hoje trabalhamos o tema meio ambiente e trabalho pelo olhar da ciência. Você conheceu os ecossistemas brasileiros, suas características, fauna e flora, entendeu alguns dos principais processos que acontecem na natureza e que são fundamentais para a existência da vida, como a fotossíntese, o ciclo do carbono, o efeito estufa, a camada de ozônio. Você entendeu também que os seres vivos eles são interdependentes. Depois, você viu que o ser humano ele interfere no equilíbrio dos ecossistemas. Vimos também quais são as principais ações humanas que afetam o ambiente e as consequências disso. Pudemos também conhecer formas coletivas e individuais de contribuir para minimizar essas consequências. Antes de finalizar, eu deixo aqui o meu convite. Faça uma reflexão sobre qual tem sido o seu papel individual nesse contexto ambiental. Acesse o site da Pegada Ecológica, preencha as informações que você viu no vídeo e analise qual tem sido a pegada que você está deixando no planeta. Combinado? Bom, espero que você tenha aproveitado essa aula. Hoje, novamente, eu te digo para seguir firme em seus estudos e não desistir diante das dificuldades. Eu estou torcendo por você. Um grande abraço!